Oi, turma, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas, queridos alunos e alunas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de filosofia, mais uma das melhores aulas da semana, para não dizer a melhor. Para dizer também, uma aula onde a gente aprende a ser mais culto, a refletir mais sobre a nossa realidade, aprende história, revisa, né? Porque muitas coisas do que a gente conversa aqui vocês viram já, e se torna mais ciente das nossas questões. Não é não? Tô mentindo? Tô mentindo? Ou tô dizendo a verdade? Vamos lá. Fala, Igor, bom dia. O Jean, Samuel, Marraiana, show de bola. Fala, Ricardo, bom dia. E a Maria Clara também, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Espero que vocês estejam bem. Maio aí já se aproximando do fim. E mais um ano chegando na metade do ano, né? Nossa, como tudo passa muito rápido, né? Tudo passa voado, como diz por aí. A Maria Clara e a Juliana, bom dia. Fala, Juliana, bom dia. Pois é, tudo muito rápido, né, turma? Impressionante, impressionante, impressionante. Faz parte. E aí, turma, tá dando para vocês se atualizarem? Não esqueçam que o aluno do direito, pessoal, ele sempre tem que se atualizar, certo? Ele sempre tem que tentar. Não hoje em dia tanto, porque você vê jornal hoje em dia, mexe muito com o nosso psicológico, né? Então, eu mesmo vejo, me atualizo todo dia, mas acho que eu evito. Eu já fiz no meu Google Notícias certos tipos de notícias que eu quero ver, né? Para evitar ver tanta desgraça assim, né? Porque tal hora, nessa época de pandemia, a gente é recluso, sem poder ter contato, sem poder sair direito e tal. Aí ficar vendo um monte de coisa, né, às vezes não fica muito bem pra gente. Mas é bom a gente se atualizar das coisas. Eduardo, eu lembrei de ti ontem, porque eu tava revendo, né, essa história da Palestina e de Israel, coisa triste, meu Deus do céu. E se você pensar bem, o culpado, aspas, é Israel, né? E porque ele está invadindo território palestino. Ele invoca uma lei dizendo que na guerra que teve, uma guerra de 6 dias, o território, os imóveis que eram dos judeus e que foram tomados por palestinos, os judeus podem ir lá e tomar. Aí os palestinos, tá bom, pois eu quero também essa mesma lei. Que aí são milhares de palestinos que tiveram seus imóveis tomados nessa guerra que teve contra Israel, só que Israel garante para o povo judeu, mas não garante para o povo palestino, né? Surreal. Aí eu estava lendo, professor, que aqui isso tem a ver comigo, né? O povo do Eduardo deve estar perguntando. É porque o Eduardo é da Armênia, e Jerusalém, né, é uma cidade sagrada para muitas religiões. E aí é dividido lá em 4 bairros, que é o bairro cristão, o bairro muçulmano, o bairro judeu e o bairro armênio. Aí eu lembrei do Eduardo. Eu tava na aula errada. Ah, tá. Não, mas eu não mudei o link, não. Eu mudei o link? Mudei não, Maria Eduarda. Entendi não. Faz parte, faz parte. Mas seja muito bem-vinda. Eu tô dando um tempinho, né, conversando com vocês. Eu achava que era sociologia. Não, sociologia é segunda, quarta e sexta. Cheguei atrasada. Não, tranquilo, tranquilo. Fique em paz, tá nem atrasada, não. Tá de boa, de boa, de boa. Tô aqui conversando, tentando ver o que é que vocês estão a fim de conversar hoje. E aí eu tava falando sobre essa guerra aí dos palestinos e do povo de Israel, né, os judeus. E é surreal, pessoal, como a religião ela é muito importante para a nossa vida, mas ao mesmo tempo, como a religião ela também causa certas desgraças durante muitos séculos, né? Vê a Idade Média, a questão da Santa Inquisição, vê hoje em dia, né, que lá na Indonésia decapitaram cristãos, a gente está vendo aí esse conflito milenar entre os palestinos e Israel, desde que os britânicos resolveram levar os judeus para Israel, né, para fazer o Estado, né, que depois virou o Estado de Israel. Enfim, então assim, a religião ela é muito importante, é importante que a gente tenha, né, eu vi num filme há muito tempo atrás, não lembro nem qual é o nome do filme, se eu lembrasse eu queria ver de novo. Que ele diz que a religião é o barco que nos ajuda a atravessar as tempestades, né? E na nossa vida, a menos que você viva no show de Truman, né? Lá onde tudo é fantasiado, a nossa vida. Nem se você vive, né? Porque ele teve conflitos.
Você vai ter conflitos, vai ter situações onde você vai precisar de um apoio. A religião é muito importante para esse apoio. Mas, ao mesmo tempo, infelizmente, o ser humano deturpa muitas coisas. Deturpa o direito, por exemplo. Nosso direito, vocês vão ver na teoria, é lindo, 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 lindo. Só que na prática, o ser humano deturpa o direito. Na prática, o ser humano deturpa muito a religião, tudo de acordo com sua conveniência, né? É muito doido. O Eduardo, mas eles defendem Israel, a Armênia não se dá bem com muçulmanos. Pois é, só que em Jerusalém mesmo tem esses 4 bairros que aparentemente eles vivem entre si sem tanta guerra, né? Muito embora fica os judeus tentando tomar a parte oriental de Jerusalém e os palestinos também, né? Eu vi que Jerusalém tem esses 4 bairros, né? Eu nunca fui a Jerusalém, já tive, nunca tive a oportunidade, na verdade, mas sempre quando você fica lá perto, né, da faixa de Gaza, que é onde tem aquele grupo terrorista, que é palestino, mas olha como é doido, né, Eduardo? Eu não consegui dormir bem hoje, e eu acho que foi porque eu estava estudando isso antes de dormir. Eu vi reportagens, tem uma reportagem, pessoal, da BBC, que começa assim, a mulher dizendo, fulaninho, você está roubando a minha casa, você sabe que isso é roubo. Aí o fulaninho, sim, eu sei, mas se eu não roubar, outra pessoa vai roubar. Era uma palestina dizendo para um judeu que ele estava roubando a casa dela, exatamente porque a corte, né, de Israel, ela deu essa autorização. E aí você fica imaginando, pessoal, a pessoa entrando aqui na tua casa e dizendo assim, saia, eu vou ficar com a tua casa, se tu não sair eu vou te matar. Aí você sai de casa sem ter para onde ir, sem dinheiro, refugiado. Olha o desespero de uma mulher dessa, né? Surreal. E aí eu acho que eu fui vendo essas coisas, né? Fui estudando e acho que eu dormi, quase não dormi hoje. Demorei a pegar no sono, e sabe quando você dorme à noite, o sono é bem rasinho e tu fica acordando o tempo todo? Porque muito me impressiona. E eu, principalmente, que eu vivi na Polônia, né? A Polônia, o assunto guerra, de medo de ser atacado novamente, que a Polônia já desapareceu do mapa do mundo 3 vezes, né? Os países invadiram a Polônia e aniquilaram a Polônia. E aí os poloneses morrem de medo que sejam invadidos novamente. Então, assim, o meu mentor lá do pós-doutorado, um velhinho, muito cordial, muito simpático, com uma fofa, gosta de todo mundo, super cortês. A gente ia para os congressos, ele saía falando com todo mundo, super educado. E muito da pauta, eu almoçava com ele quase todo dia, muito da pauta dele nesse almoço era a guerra, era o tanto que a Rússia quer voltar a ser a União Soviética, que eles ficam com medo de invadir a Polônia novamente, uma confusão. E assim, isso é muito estranho para quem é brasileiro, né? Porque a gente não vive nessa ameaça de guerra. A guerra que a gente teve mesmo, que foi a guerra do Paraguai lá, que a gente dizimou o povo dos paraguaios, porque fomos manipulados pelos Estados Unidos, que viram o Paraguai uma ameaça. Mas não vive, tirando essa, ninguém vive isso, né? É muito surreal isso, muito surreal mesmo. Aí eu não consegui me bem. Aí, ó, eu não entendo porque o Israel faz também. Pô, e não é isso, Sofia, porque, ó, essas invasões, o que é que está acontecendo, né? Porque que voltou, sempre teve esse conflito, né? Ali na faixa de Gaza e Israel, sempre teve. E por que que voltou, né? Tinha dado um armistício aí, tinha dado um paz, mas por que que voltou? Exatamente porque os judeus de Israel estão invadindo o território palestino. E essa invasão, ela é reprimida, ela é condenada pela comunidade internacional. E os judeus continuam invadindo. Aí os palestinos têm um grupo terrorista, e é esse grupo terrorista que fica bombardeando Israel, contrário a essa ocupação que os judeus estão fazendo em território palestino. Então, olha como o mundo está louco, pessoal. É um grupo terrorista tentando defender um direito que, pelo menos no âmbito internacional, é legítimo. Então, a comunidade internacional, ela não apoia, ela é contra essa invasão de Israel. E Israel continua invadindo o território palestino. E aí vai um grupo terrorista da Palestina, que não é um país, eles querem ser país, mas vai um grupo terrorista palestino para poder um grupo terrorista palestino para poder ir contra, né, essa invasão dos judeus por parte do território palestino. E aí, só que os terroristas são os palestinos e não os judeus, quem é que estão provocando isso. É muito complexo, galera. Mas para você ver, né, como religião ela acaba trazendo muita desgraça para a humanidade também, mas não pela religião em si, mas pela deturpação que o ser humano faz dos textos sagrados, né? Tudo doido.
Deixa eu ver aqui. Eduardo, durante a invasão turca sobre a Armênia, aconteceu a mesma coisa, roubou o território armênio, uma luta religiosa muito inteligentemente empregada aí, entre aspas, sendo que fizeram um genocídio de 3 milhões, que até hoje a Turquia não reconhece. Nossa Senhora, é mesmo surreal. Rodrigo, quem sofre é o povo bem na faixa de Gaza, que é a imensa maioria, exatamente. E 98, 99% ali da faixa de Gaza são palestinos. E tem muita gente lá, é um dos territórios mais densamente povoados do planeta. Então, realmente, Rodrigo, ali quem sofre mais é aquele povo, porque não dá nem para comparar o potencial bélico de Israel com esse grupo terrorista palestino, que está ali na faixa de Gaza, né? Então, aí vai Israel e eles, vocês viram, eles derrubando lá no ataque aéreo, eles avisaram com a hora de antecedência que iam derrubar aquele prédio de 12 andares, né? E eles derrubaram, vocês viram? Então, assim, tem morrido muito mais palestino do que judeu, não dá nem para comparar o potencial bélico dos dois países. Vocês viram lá o escudo de ferro lá do... Escudo de ferro é a forma de chamar, né? Que era a faixa de Gaza lá bombardeando e Israel impedindo os foguetes de ir, mas ainda caiu alguns foguetes em Israel. Acho que mataram 8 pessoas no total. Na Palestina já foi não sei quantos milhões de... Milhões não, né? Mas já foi muita gente já morto nessa história, que é o que o Rodrigo tá falando aí. E aí os vídeos mistos então, são muito bizarros, pois é, muito doido aquilo ali, meu Deus, em pleno século XXI, né? A gente percebendo que a gente tá matando o mundo. O Brasil, desde sempre, matou o nosso país, não só com corrupção, mas com destruição da nossa fauna, da nossa floresta, em especial a Amazônia. O desmatamento da Amazônia aumentou, só Deus sabe quanto aqui no governo Bolsonaro. E aí, não só isso, o Brasil, o mundo, né, cada vez mais poluindo, se matando tal. A gente está em século XXI, pessoal, a gente não está naqueles séculos, quando a gente estuda, não, com o nascimento de Cristo, que aí é território, ocupação, não, a gente já tem maturidade, já tem ciência e tecnologia para entender que a gente está destruindo o mundo, está destruindo mesmo. Aí os antiaéreos, exatamente, Rodrigo. Aí você acha que existe lado certo, errado em tudo isso? Não, e também essas minhas opiniões, eu sou muito de falar o fato, né? Minha opinião, geralmente eu não falo em sala de aula, não. Porque a minha opinião pode ser entendida de maneira errada. Eu sei o que eu falo, não sei o que você escuta. Você não, Rodrigo, não é todo mundo. E também, para depois não estar dizendo, o professor é bolsominion, o professor é não sei o que, o professor é isso, aquilo outro. Eu falo de fatos. Agora a opinião são outros 500. E o certo e errado é muito relativo, né? Você pensar certo e errado, o que é certo e o que é errado? Mas um dia, João Freitas, se a gente tiver a oportunidade de se encontrar, sei lá, tomar uma cervejinha e tal, aí eu converso de boa, de boa, de boa. Que aí esses assuntos são legais de conversar, mas por enquanto em sala de aula não, né? Beleza? Show. Já esperei aqui, já conversei com vocês, espero que vocês estejam bem. Vamos lá para a nossa aulinha de filosofia. Vou começar a compartilhar minha tela, tá, turma? Para a gente começar a compartilhar minha tela, para a gente ver onde é que a gente está no plano de ensino e tal. Show. Turma, eu estou no AVA. No AVA você acha que o nosso plano de ensino, como vocês estão cansados de saber, o nosso plano de ensino, ele tem 5 unidades. A gente já viu a unidade 1, unidade 2, unidade 3, e na aula de hoje a gente entra na unidade 4. A aula de hoje ela é principalmente para vocês conseguirem entender a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Na verdade, muito do que a gente vai falar aqui vai ser mais um contexto histórico que todos vocês já viram no ensino médio fundamental, então vai ser mais uma revisão. Aí, na segunda parte da aula, já no finalzinho, aí eu passo a falar da filosofia mesmo da Idade Moderna. Que aí a gente vai perceber que tem 6 escolas, para alguns são 7, já eu falo sobre isso. Das 6, 2 a gente já aprendeu, a gente vai ver, e 1 a gente vai focar mais, que é a parte da filosofia política. Que aí a gente entra falando da filosofia política, em especial com os contratualistas, que vai ser a aula de quinta-feira que vem. Vocês já viram o contratualismo, pessoal? Em ciência política, vamos ver aqui um pouco comigo, em filosofia do direito, você volta a falar um pouco dos contratualistas, mas os contratualistas, né, que é Voltaire, Montesquieu, Rousseau, a gente vai ver aqui num contexto mais geral, e aí cada vez que o semestre vai passando, vocês vão aprofundando esse contratualismo, né, que é o que justifica o contrato social. O porquê que a gente tem que se subordinar ao Estado, né? O porquê que eu tenho que pagar.
eu, seus pais, quem trabalha, a gente está agora no último mês para declarar imposto de renda, além de todo mês eu pagar um absurdo de reais para o Brasil, para o governo brasileiro, para ser essa questão toda, eu declaro e ainda tenho que pagar mais. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não tenho uma opção de não pagar? Por que existe esse contrato social? E aí é um ramo da filosofia política, que vocês viram em ciência política, e vão estudar aqui comigo, e também em filosofia do direito. Então, turma, hoje a aula é para a gente entender a transição, né, relembrar do ensino médio, essa transição da filosofia do medievo para a filosofia na Idade Moderna, e entender um pouco mais sobre a filosofia da modernidade, né, as 6 escolas. Dessas 6 a gente vai focar principalmente no contratualismo, que aí é uma parte da filosofia política, que vai ser aula de quinta-feira. Então, quinta-feira a gente fala um pouco sobre os contratualistas, a Bianquinha ela vai falar de Rousseau para vocês, e vocês vão assistir aula de outros monitores gravados, mas sobre isso eu falo na aula que vem. Aí na outra aula eu vou falar um pouco mais do iluminismo, e a gente revisa um pouco os contratualistas, e acredito que na aula da outra quinta, sem ser da semana da outra, a gente já entra em filosofia contemporânea, que é a nossa última unidade do plano de ensino. Turma, eu estou então aqui na unidade 4, filosofia da modernidade. Vocês vão perceber que hoje eu vou falar de renascimento, vou falar da transição entre Idade Média e Idade Moderna. Tem 2 documentários para vocês assistirem, caso queiram. Você vai passar a faculdade toda, em especial filosofia do direito, ouvindo falar desse cara aqui, Kant, Immanuel Kant, principalmente da ética de Kant, o imperativo categórico de Kant, isso é filosofia do direito. Tem um podcast se você quiser antecipar um pouco Kant. E aí eu vou na aula de hoje usar esse material aqui, ó, Filosofia Moderna, Noções Iniciais. Tem exercícios para vocês, e na aula que vem, da terça-feira que vem, eu vou usar esse material. Mas por enquanto eu estou nesse aqui, Filosofia Moderna, Noções Iniciais. Fechou até aí, pessoal? Alguma dúvida? Não, né? Show. Aí, turma, ó, meu sistema da justiça, ó, quando vocês forem trabalhar na justiça, é esse aqui, ó. Aliás, esse é um deles, né? Porque esse é o principal, que é o SAGE, que é o Sistema de Automação da Justiça. Só que a gente tem o CEU, que é de execução penal, a gente tem o PJE, que é dos juizados especiais, tem o Policom, que é o dos presídios, ou seja, a galera, ao invés de unificar tudo num só sistema, eles saem fazendo 1 milhão de sistemas, né? Aí o oficial de justiça que fica doido, né? Porque a vara, ela, em tese, só trabalha com um tipo de sistema. A gente não, trabalha com 5 sistemas. E aí faz parte. Se eu uso o PJE, Rodrigo, em juizado especial é PJE. Em juizado especial. Mas na justiça comum, né, sem ser juizado especial, ainda é SAGE. A ideia é que tudo vire, assim, pelo menos justiça comum e juizados, tudo vire PJE, né? Que é um sistema do CNJ. Show? Então vamos para frente. Aí, turma, a gente está aqui, só para vocês entenderem, certo? Só para a gente recapitular um pouco. A gente viu as 4 escolas da filosofia antiga. Aí depois a gente viu filosofia medieval, que é a patrística e a escolástica, e agora a gente vai entrar na Idade Moderna. Tranquilo? Turma, a Idade Moderna, a transição da Idade Moderna foram vários fatores. Como assim, professor? A gente viu que 7 séculos antes de Cristo iniciou a filosofia. E a filosofia antiga, que começou há 7 séculos antes de Cristo, para o nosso curso, ela foi até o nascimento de Cristo. Nesses 7 séculos antes do nascimento de Cristo, existiu um antropocentrismo muito grande. Existiu uma grande valorização da razão. Então lembrem que a filosofia surgiu lá com Tales de Mileto, lá com os pré-socráticos, para que não se aceitasse mais as explicações pré-estabelecidas dos mitos. Então, na filosofia da antiguidade, além de se valorizar muito as questões humanas, valorizar muito o ser humano, se valorizou muito a razão, o intelecto humano, no sentido de que o que eu não consigo explicar racionalmente, eu não aceito. Então, a filosofia ela surgiu 7 séculos antes de Cristo, e principalmente com os filósofos antigos, foi se valorizada essa extrema racionalidade humana, de que a nossa episteme, o nosso conhecimento, ele é dado pela razão humana, ponto. Se eu não consigo explicar racionalmente, aquilo não existe para mim. Então, a filosofia antiga, ela se caracterizou, em especial, pela extrema valorização do homem e da racionalidade humana. Acontece que, com o nascimento de Cristo, Jesus Cristo trouxe vários dogmas que até então eram desconhecidos pela humanidade.
E aí foi onde a gente entrou na Idade Média, que a Idade Média ela durou 14 séculos para alguns 15 séculos. Essa transição, nessa 14, 15, esses séculos, turma, eu sei que a gente é muito limitado enquanto ser humano e quer botar tudo na caixinha, né? Não, aqui é a antiguidade, aqui é a Idade Média, a gente quer botar na caixinha. Mas não dá, é transição. O mundo sempre está em transição em alguma coisa. Então, para alguns, a Idade Média acabou no século XIV, para outros no XV. Então, vai variar de acordo com o que a gente vai conversar aqui. O fato é que surgiu Jesus Cristo durante 14 séculos, pelo menos a gente teve a Idade Média. E na Idade Média foi onde foi acrescentado o elemento fé às discussões da filosofia. Então, a Idade Média foi sempre a tentativa de unir fé e razão, e a razão sempre subordinada à fé, a fé sempre maior do que a razão. Não é à toa que Santo Agostinho, em relação aos filósofos antigos, caiu na prova de vocês, ele dizia que os filósofos antigos, eles chegaram à porta do céu, mas não adentraram por orgulho racional. Santo Agostinho disse, faltou fé, porque eles não acreditavam no que eles não conseguiam explicar racionalmente, então era razão exacerbada. Então a Idade Média meio que ela relativizou muito a razão. A razão agora não é tão valorizada, é mais valorizada a fé. No que eu não consegui entender, eu tenho que ter fé. Então, Santíssima Trindade, lá vem Santo Agostinho falando, tem coisas sobre o cristianismo que a gente consegue entender só com base na razão, como a existência de Deus. Acontece que tem coisas que a gente é limitado enquanto ser humano que a gente não vai conseguir entender, e daí tem que ter fé, como a Santíssima Trindade. Então, na Idade Média, houve muito essa interferência da igreja em tudo, da fé em tudo, dos dogmas cristãos em tudo. A gente até viu que toda a ciência, a gramática, a retórica, a literatura, tudo estava subordinado aos preceitos bíblicos. Foi aqui na Idade Média que surgiu a chamada disputa e o argumento de autoridade, que qualquer ideia tinha que ter fundamento em uma autoridade. Então, qualquer ideia que você trouxesse, seja da física, seja da gramática, seja da literatura, da história, tinha que ter fundamento em algum argumento da autoridade. Quem é a autoridade? É a Bíblia, é o Papa, é o padre, são os padres, é Platão, é Aristóteles. Ou seja, a Idade Média ela relativizou a razão. Na Idade Antiga, razão extrema, Idade Média relativizou a razão. Daí, turma, começa a transição entre Idade Média e moderna. E por que existiu essa transição, né? E aí, o que é que os modernos, que eles se auto-intitularam modernos, o que é que eles queriam? Por que chegou a Idade Moderna? A gente vive a Idade Média, né, a partir do século X, em Baixa Idade Média. E a Baixa Idade Média, ela se caracterizou por um aumento muito grande da população. Então, a gente está aqui mais ou menos no século X, depois de Cristo, e aumentou muito a população. E qual era o regime político da Idade Média? Era o absolutismo. A gente conversou sobre isso. Era o poder absoluto do rei, que era o representante de Deus na Terra. E quem é que sustentava o absolutismo? A própria igreja. A própria igreja coroava, ungia os reis. A própria igreja, com os dogmas cristãos, conseguia dizer: obedeçam aos reis, obedeçam ao rei, porque se você não obedecer ao representante da Terra, você vai para o inferno. Então, pessoas muito sem cultura, muito sem instrução, acreditavam nesses dogmas cristãos, acreditavam nas escrituras, e tinham medo, e tinham obediência quase que restrita aos reis, e toda aquela sociedade estamentada da Idade Média, muito por conta do discurso cristão que fundamentou, né, durante tanto tempo, o absolutismo, a monarquia absolutista. Porque ao igreja sustentar a monarquia absolutista, ela também se beneficiava. Se beneficiava por quê? Porque era um Estado não laico, onde Estado, rei e igreja estavam numa simbiose, então ela mandava no Estado, os padres eram os conselheiros dos reis, o rei, ele cobrava muito tributo da população e sustentava o luxo da igreja, e também sustentava o luxo dele e da nobreza. Então a Idade Média é caracterizada por esse absolutismo, por essa monarquia. Ela era uma sociedade estamentada, uma sociedade piramidal, onde tinha rei, igreja, nobres, e todo o resto da galera, 90% da população, era os pobres. Eram pessoas que trabalhavam a vida toda e mal tinham o que comer, porque o rei tomava tudo para sustentar o luxo da monarquia, o luxo da igreja e o luxo da nobreza. E as pessoas, elas muitas vezes nem ousavam a questionar, porque eram pobres,
Porque primeiro, Deus, o rei era o representante de Deus. Segundo, porque elas entendiam, a igreja dizia para elas que elas tinham era que agradecer por terem nascido pobres, porque a gente está nesse mundo como um pecador. Nós todos carregamos, isso é um discurso muito do cristianismo, o pecado de Adão e Eva, então todos nós somos pecadores. E a gente carrega o pecado original com a gente. Por isso que a gente está aqui, nesse plano, na Terra, para buscar a Deus. Então, se Deus fez com que escolheu o rei para ser o representante dele, que a gente obedeça a isso. Escolheu os padres para ser o representante deles, assim, para poder ser o interlocutor, que a gente respeite isso. Então, você pobre, aceite a ser pobre, porque é a condição que Deus te deu para você conseguir alcançar o reino dos céus. Então, você vai sofrer nessa vida, mas você vai ser feliz quando você encontrar Deus. Então, isso é muito o cristianismo sustentando a sociedade absolutista, a monarquia absolutista, porque o cristianismo ele também se beneficiava muito dessa questão, desse discurso cristão. E nessa época existia o sistema feudal, e nesse sistema feudal, a gente também já conversou, era cidades encasteladas, né, cidades muradas. E os feudos, eles eram muito autossuficientes. Então não existia intercâmbio entre os feudos. De maneira que, se você assiste, por exemplo, Senhor dos Anéis, muito embora é mais fantasioso, mas se você, por exemplo, estuda The Witcher, você vai ver, estuda não, assiste, você vai ver aquelas cidades encasteladas. Aquilo é muito o sistema feudal. Onde sair do feudo, sair ali do castelo, sair ali daquele muro, era muito perigoso. Daí porque não existia tanto intercâmbio entre os feudos. De maneira que os feudos eram autossuficientes, eles produziam a própria alimentação deles. Acontece que a partir do século X, a população dos feudos começou a crescer muito. E o feudo tinha uma capacidade de produção de alimentos muito limitada. Por quê? Porque era aquele território, não se podia sair daquele território. Então a capacidade de produção alimentícia dos feudos era extremamente limitada. O que é que aconteceu? Aumentou muito a fome. Aumentou a população, aumentou a fome, exatamente porque os feudos eram muito limitados enquanto produção. E paralelamente a isso, um grupo de pessoas que viviam nos chamados burgos começaram a se revoltar contra esses dogmas cristãos, essa sociedade estamentada, onde eles nasciam pobre e tinham que morrer pobre. Nasci nobre, tinha que morrer nobre. Não. Eram pessoas que eram artesãos, eram pessoas que eram comerciantes, eram pessoas que produziam coisas e que tudo que eles produziam eram tomados pelo rei e eles continuavam pobres. E essas pessoas que viviam nos burgos começaram a se revoltar contra esse sistema feudal e começou a querer um capitalismo. Exatamente porque o sistema capitalismo, você vai usufruir do que você produz. De maneira que você, quanto mais trabalha, mais rico você é, e você tem condição de ter um alpinismo, né, uma ascensão social que no sistema feudal era difícil. Daí, com o aumento da população, aumento da fome, a revolta dos burgueses, começa a se cair o sistema feudal, e aí a gente começa a transicionar para a Idade Moderna. E tem vários fatores que contribuíram, fora esses dois, né, do aumento da população e da fome, da burguesia, da ascensão da burguesia, que virou muito poderosa, que queria essa ascensão social, queria viver dos frutos do trabalho. Também existiu, pessoal, a parte da descoberta do novo mundo, da revolução científica, do renascimento, que essa foi o que caracterizou muito a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o contexto que a gente está falando aqui é exatamente essa transição. Por que estava saindo a queda dos feudos, estava saindo dessa monarquia absolutista para a gente chegar à Idade Moderna? O que contribuiu para isso? É o que a gente vai tentar entender na aula de hoje, tá? Que é mais uma revisão. Agora deixa eu só ver aqui o que está falando. Minha mãe está participando desse programa de transformar... Ah, que legal, Rodrigo. Tua mãe trabalha no TJ, é? Cara, eu não vejo a hora. Parece, Rodrigo, que é daqui para 2023... Querem que todo o estado do Ceará migre o SAGE para o PJE. Cara, eu não vejo a hora, porque eu não aguento tanto sistema. Muito embora eu ache o SAGE melhor do que o PJE. O SAGE é muito ruim. O PJE é pior ainda. Para ser bem sério, essa é só a minha opinião, tá? Eu digo que não dou minha opinião, mas acabei de dar, né? Mas essas opiniões, quando não são essas coisas que são polêmicas, tá? Aí eu consigo dar, não tem problema não. Ah, tá, que legal, Rodrigo. Se Deus quiser, vai acontecer, né? Essa migração, mas pelo menos só a gente diminuir os nossos sistemas, porque a tua mãe, por exemplo, que se ela é da 24ª do Juizado Especial, ela só usa o PJE. Eu, enquanto oficial de justiça, né, a gente vai usar PJE, SAGE, Policom, SEU,
Cara, é muito sistema, é muito chato isso. Muito chato mesmo. Mas faz parte. Então, parece que daqui para 2023 acaba o SAG e vai ir tudo para o PJE, né? SAG e PJE migram. Aí eu fico com PJE, com o seu, com Policom e com outros aí que eles vão inventar. O Luiz Filho tá. Ah, tava atualizando, né, Luiz Filho? Não tem problema não, cara. É horrível quando isso acontece, né? Você tá aperreado, aí o sistema começa a atualizar, aí você, não, né? Agora não, diabo. Então, Ricardo, esse pensamento de aceitar as coisas pacientemente, de forma conformada, ainda é forte nos dias de hoje. Ricardo, parabéns pelo comentário. Eu fico muito feliz quando eu noto que o aluno vai além do que o professor está falando, né? Quando o aluno começa a fazer certas conexões, como o Ricardo está falando. E é o que eu sempre provoco vocês, né? Teve várias aulas eu provoco vocês nesse sentido, que a gente, principalmente na aula de Idade Média, eu falo, galera, na Idade Média, a galera aceitava, assim, beleza, mas por que hoje a gente aceita, né? Por que hoje a gente aceita o presidente da República tirar umas férias e gastar mais de 2 milhões de reais, 2 milhões de reais dos cofres públicos para tirar 20 dias de férias no Rio de Janeiro? Porque, enquanto a Angela Merkel da Alemanha, o marido dela tem que pagar a passagem para viajar com ela, quando ela tirou umas férias depois de bem 10 anos, sei lá quantos anos foi para ela tirar essas férias. Por que a gente aceita o presidente da República furar o teste constitucional, que aí agora ele aumentando consideravelmente o salário dele, do vice-presidente da República e de um sem número de servidores públicos federais? Por que a gente aceita tanta coisa, né? Então, realmente, eu, Ricardo, eu concordo, a sociedade ela é muito acomodada e eu vi pacientemente essas roubalheiras, né, do mundo. Obrigado aí, cara, muito bom. E aí o Rodrigo tá falando show. Faz parte, mas vamos para frente. Então, turma, a aula de hoje é para a gente entender principalmente essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, e o que a gente vai destacar mais é o Renascimento. E o Renascimento é porque é renascer da Idade Média. Então, como a gente estava conversando, enquanto que na Antiguidade existia o antropocentrismo, toda a discussão era com base no ser humano, e existia uma valorização extrema da razão, na Idade Média vem o teocentrismo, o homem é um mero pecador que está buscando a redenção dos pecados, tudo é voltado para Deus, e na Idade Média a razão fica subordinada à fé. Fé vale mais que razão. Então, o Renascimento, que foi um movimento artístico, político, cultural, que produziu muita coisa boa e linda para a humanidade, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. O Renascimento é o que mais caracteriza essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. E é interessante a gente falar da Idade Moderna para a gente entender a filosofia da Idade Moderna, o que é que se estava pensando nessa época. A aula de hoje é muito para a gente entender essas filosofias e entender as escolas da filosofia moderna, muito embora a gente só vai precisar se preocupar com 3 delas, 2 a gente já viu. E aí eu estou naquele materialzinho, tá, turma, que está na unidade 4 lá no AVA, que eu mostrei para vocês. Ele começa com a introduçãozinha, que eu já fiz com vocês. A Idade Moderna rompe com a tradição da Era Medieval, porque eles querem renascer, ou seja, a Idade Moderna, ele quer voltar aos valores da Antiguidade Clássica. Então, Antiguidade Clássica, antropocentrismo e valorização absoluta da razão. Idade Média, teocentrismo e valorização mais da fé do que da razão. O que é que a Idade Moderna quer? Voltar aos valores greco-romanos, voltar aos valores clássicos, voltar aos valores da antiguidade, onde o homem volta a ser o centro das discussões, e o homem não só volta a ser o centro das discussões, como ele volta a ser também, pessoal, a valorizar extremamente a razão. O que ele não conseguir explicar com base na razão não existe. Daí porque muitos filósofos e muitas pessoas são ateias, né? Até hoje, exatamente porque a gente não consegue explicar Deus racionalmente. Volta aquela história da Antiguidade Clássica. Então, rompe a Idade Moderna, rompe com a tradição da Era Medieval, volta a valorizar o sujeito, é o humanismo, é o existencialismo aqui. A ciência volta a ser o centro. Não esqueça que a ciência, na época da Idade Média, estava subordinada às autoridades cristãs, estava subordinada, a ciência só podia falar algo se tivesse apoio na Bíblia. Por isso que a ciência muitas vezes errou tanto, né? Mas a gente já relativizou isso. Então, existe uma revolução científica, principalmente encabeçada por Descartes, onde ele vai falar do método científico que vocês devem ter estudado em filosofia, em metodologia do trabalho científico. Então, Descartes, ele surge muito aqui na Idade Moderna com essa contribuição para essa revolução científica. E grandes partes dos estudiosos atribuem o início da filosofia moderna aos pensamentos de Descartes, dessa
revolução científica do século XVI. Então, quando a gente vê a Idade Moderna começa onde? Para alguns anos do século XIV, para outros anos do século XV, para outros anos do século XVI, porque tem uma transição. Em uma parte da Europa os feudos caíram, em outra parte não caíram. Então é uma transição. Aí você pode colocar, né? Se para mim eu acho mais fácil você memorizar 7 séculos antes de Cristo, idade antiga. 14 séculos após, Idade Média. Primeiros 7 séculos da Idade Média, patrística. Últimos 7 séculos da Idade Média, escolástica. Século XIV e XV, acabando a Idade Média, começando a Idade Moderna. Mas isso sempre os historiadores brigam, né? A Idade Média, tradição de uma sociedade sagrada em que existiam o que oram, o que guerreiam e o que trabalham, né? Então, os que trabalham têm que sustentar os que oram. Os que trabalham têm que sustentar os que guerreiam, têm que sustentar o rei. E aí isso é rompido na Idade Moderna. Na Idade Média, a gente tem um homem que é um ser miserável, um pecador, que quer o perdão de Deus. Por isso que a gente tem que sofrer aqui para buscar a Deus. É a forma de buscar a Deus. O corpo nu, ainda que sozinho, é representado um pecado nos olhos de Deus. Daí porque a arte da Idade Média é uma arte barroca, é uma arte onde as pessoas estão vestidas, é uma arte mais escura. Vem a Idade Moderna e rompe com isso, é uma arte mais colorida, mais clara na Idade Moderna, é uma arte onde se valoriza o nu, o corpo, onde o homem vira Deus, o homem volta a virar Deus. Na Idade Média, Deus me livre o homem se comparar com Deus, nem pensamento, isso é pecado. Já na Idade Moderna, não, o homem vira Deus, né? Vira questão antropocêntrica novamente. Então, na Idade Moderna, volta-se a valorizar o homem é um ser perfeito, se valoriza a beleza do corpo, e isso tudo é mostrado na arte, né? E é isso. Valorização na Idade Moderna incondicional à razão, que é o que fazia na Idade Antiga, né? Trazida à luz do ceticismo pela descoberta de que o ser humano, independentemente das instâncias racionais metafísicas, o ser humano independe das instâncias racionais metafísicas, como Deus, para descobrir o seu intelecto. Em outras palavras, lá na Idade Média se dizia, o que você não conseguir entender, porque você é limitado, tenha fé que você entende, e aceite com essa fé. Já que na Idade Moderna, eles voltam a acreditar que o ser humano é capaz de saber as coisas só com base na razão. Daí porque valorização incondicional à razão, que era o que acontecia na Idade Antiga. Não tinha esse negócio de fé. Valorização incondicional da razão, de maneira que o conhecimento do ser humano independe de instâncias metafísicas, que vão além da física como Deus. E o ser humano, ele volta a acreditar que tudo que ele pode conhecer com base na razão. Se ele não conseguir conhecer com base na razão, não existe mais aquilo. Tudo bem, pessoal, até aí? Todo mundo bem? Show? Alguma dúvida até aí? Sim, não? Não, né? Vocês estão calados hoje. Tá acabando, turma, tá acabando. Tenham fé na vida. Certo? Tranquilo, né? Matheus, obrigado aí pela... Olha que sobrenome legal. Recamonde. Show. Beleza. Turma, e aqui, tem muita coisa que caracteriza a Idade Moderna, sabe? Na literatura, a gente tem Dante Alighieri, tem Erasmo Rotterdam. Erasmo Rotterdam, ele cria um livro, pessoal, do Ensaio da Loucura, que ele personifica a loucura, e a loucura escreve um livro, ela se autoproclama rainha da humanidade, e ela quer que todo mundo agradeça a ela pela existência do mundo. Olha que legal, pessoal, isso. Olha que legal você entender que a loucura falando pra gente, se declarando imperatriz da humanidade, ele diz que as grandes descobertas, as grandes questões do mundo é graças a ela. É muito legal esse livro ali, caracteriza a Idade Moderna. O quadro Nascimento de Vênus, que é esse aqui, ó, de Sandro Botticelli, caracteriza a Idade Moderna. Ó. Aqui você vê, ó, os quadros mais claros, não tão escuros como na arte barroca. Você vê a valorização do nu. Você, se estudar um pouco mais a fundo, vai entender a padronização aqui do número de ouro. Você vê que a deusa tem formas humanas, que os anjos têm formas humanas. Então, é a valorização do ser humano. O homem vira Deus aqui na Idade Moderna, diferentemente da Idade Média. A gente tem, pessoal, Mona Lisa, tem o quadro da Última Ceia, não é o quadro, né? A parede da Última Ceia. Tem várias questões da arte que eu vou já mostrar para vocês. E aqui, só para brincar, eu trouxe a visão do criador, do Bob Esponja, né, em relação à idade moderna, né, que é Bob Esponja aqui sendo a deusa Vênus, Patrick, o anjo, o Lula Molusco também. Então a gente tem Dante Alighieri na literatura,
tem Erasmo Rotterdam, tem Sandro Botticelli, Rafael Sanzio com a Academia de Atenas, está aqui nessa época, Davi, lá de Michelangelo, a Capela Sistina. Olha, pessoal, a Idade Moderna é realmente as obras mais lindas e as mais conhecidas que a gente tem até hoje foram criadas aqui nesse contexto do Renascimento, do surgimento da Idade Moderna. Então, o quadro de Vênus foi criado em 1482 e 1485, é de autoria do pintor italiano Sandro Botticelli, localizado hoje na Galeria de Uffizi em Florença. Eu fui lá, muito legal. Um dia que você puder passar assim, tipo um mês na Itália, passe, porque vale a pena. Conhecer Florença, Milão, Bolonha, conhecer Veneza, conhecer Roma, enfim. E aí a gente tem esse quadro, né? Quais são as causas do advento da modernidade? Renascimento cultural, que o Renascimento foi esse movimento político, cultural, artístico, científico, onde ele quer renascer da Idade Média. Na Idade Média, como para eles, é como se que a humanidade tivesse morrido, tivesse retroagido, ido para trás, e agora a gente está voltando a valorizar o ser humano. Então, esse renascimento cultural que foi na literatura, nas esculturas, nas obras de arte, político, foi esse movimento que cabeçou de vários autores, foi criado aqui em especial na Itália, onde começou, e aí onde vários estudiosos, filósofos, passaram a rejeitar os valores da Idade Média e voltar às Idade Clássica. Esse é o renascimento cultural, então causas do advento da modernidade, porque a gente rompeu com a Idade Média e passou aí para a Idade Moderna. Renascimento cultural, reformas religiosas, como o protestantismo. Então, o protestantismo surge aqui, lembre de Lutero, lembre das teses, 96 teses. Gente, que povo chato. O teletrabalho, ele tem ajudado muito, sabe? Porque a gente consegue achar mais pessoas ainda, porque antigamente a gente não tinha autorização para fazer citações e intimações no WhatsApp. Mas o que é ruim é porque todo mundo fica com o nosso telefone. E o pessoal, eu não sei porque, eu noto que é coisa de pessoal mais assim, não quero nem falar isso porque pode ser de... E o pessoal que eu intimo, eles têm a mania de ficar ligando até eu atender. Então, assim, tem horas que eu chego aqui, eu tô almoçando, eu não sou refém do celular, não. Aí eu tô almoçando. Aí quando eu chego, tem 12 ligações no meu celular do mesmo número. Eu não consigo entender, eu acho que o povo não tem nada que fazer, aí fica tentando, porque eles acham que eu também não tenho nada que fazer. Eu digo que eu não tenho nada que fazer, porque a minha realidade, eu vivo muito em favela, e eu vejo, por exemplo, na sexta, né, que eu fui cumprir mandado, chuva doida, quase todo mundo que eu cheguei nas casas, 10 horas, 10 e meia, 11 horas, tava deitado dormindo. O povo veio me atender de camisola. Enfim. Aí agora a pessoa tá ligando, eu já recusei 3 vezes, e a pessoa continua ligando. Mas Deus tá vendo. Deus tá vendo tudo. Me desculpe aí pelo atrapalho. Ah, já sei, vou botar aqui no modo avião. Show. Quero ver se alguém me atrapalha agora. Sim, turma. Então aqui entra a reforma religiosa do protestantismo, que surgem as pessoas contra a igreja, exatamente porque a gente tem que imaginar, pessoal, que durante 14 séculos, em especial a partir do século VII até o século XIV, a igreja sustentou um regime que foi bom para ela, para o rei e para os nobres, mas foi ruim para 90% da população. Então as pessoas começaram a ir contra a esses dogmas do catolicismo, e onde foram surgindo outras religiões, como o protestantismo. Também a descoberta do Novo Mundo, foi descoberta a América, que então se pensou, opa, existe mais coisa do que a igreja prega, não existe só a Europa, não existe só esse coisa de mundo, existe mais coisa, então é bem maior. E a Revolução Científica. Foram 4 elementos essenciais para a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Onde eu quero focar um pouquinho no Renascimento, porque o Renascimento é a chave mestra para a gente entender que a própria filosofia deixou de contar com o elemento fé, como aconteceu na Idade Média, e voltar só para o elemento razão. E o Renascimento, pessoal, esse termo Renascimento foi cunhado por George Vasari, que é renascer os valores da Antiguidade Clássica, renascer os valores greco-romanos. Renascer para a importância do homem, já que a Idade Média, para eles, era vista como idade das trevas. E aí o Renascimento, ele foi esse período e um movimento cultural, né, um período histórico de um movimento cultural, intelectual, artístico, que surgiu na Itália nos séculos XIV e XVII, entre esses séculos, e atingiu seu ápice no século XVI com o Iluminismo, que a gente vai falar do Iluminismo na aula de terça-feira que vem. E olha aqui, turma, eu pesquisei aqui no Google, só para vocês terem noção, coloquei assim, ó, arte renascentista.
Veja se não são as principais obras de artes que a gente conhece hoje e que são cultuadas pelo mundo hoje. Foi na época da filosofia moderna, na época da Idade Moderna, onde Leonardo da Vinci ele fez o quadro que é um dos quadros mais conhecidos da vida, que é o quadro de Mona Lisa. O quadro de Mona Lisa está no Museu do Louvre, que está em Paris, e esse quadro Mona Lisa, muito embora muita gente pense que tem uma conotação religiosa, nada de religiosa tem em relação a esse quadro. Na verdade, foi uma encomenda de um comerciante que ele quis que Leonardo da Vinci retratasse a esposa dele. E Leonardo da Vinci botou vários códigos nesse quadro. É super legal você entender os mistérios da Mona Lisa, mas que a Mona Lisa ela não representa a Idade Média, representa a Idade Moderna. Ainda sobre Leonardo da Vinci, foi aqui na Idade Moderna onde ele pintou uma coisa que todo mundo acha que é um quadro, e não é um quadro, é uma parede, que é a Última Ceia. A parede da Última Ceia está em Florença, e Florença foi o berço do Renascimento, está numa igreja. Então ele pintou uma parede onde a Última Ceia, que todo mundo acha que é um quadro. E o que é muito interessante é que na Segunda Guerra Mundial, os alemães, eles não sei se foram os alemães, agora eu não lembro. Mas enfim, na Segunda Guerra Mundial, um avião passou, jogou uma bomba na igreja, caiu as 3 paredes da igreja e ficou só aqui. Leonardo da Vinci tinha pintado a Última Ceia. Parece coisa assim milagrosa, né? A gente sei que a gente está falando de valorização da razão, mas graças a Deus isso é preservado. Então hoje dá lá para você conhecer. Você não pode nem bater foto com flash, né? Enfim, muito lindo, muito lindo. Ainda sobre Leonardo da Vinci foi quando ele criou aqui o homem vitruviano e várias coisas que o gênio Leonardo da Vinci, se você parar para ler a história de Leonardo da Vinci, é simplesmente incrível, foi aqui no contexto da Idade Moderna. Mas não só Leonardo da Vinci se destacou, Michelangelo, os Tartaruga Ninja, né? Rafael Sanzio, Donatello, Leonardo, que é o Leonardo da Vinci, e o Michelangelo, né? Os Tartaruga Ninja aqui, tem Michelangelo. O Michelangelo, ele é muito conhecido por ter pintado o interior da Capela Sistina, que está dentro do Museu do Vaticano. Vale muito a pena você passar lá o seu dia todo olhando para cima, vendo o milagre que ele criou. Dentro da Capela Sistina tem a criação de Adão, que é aquele que é muito famoso, né? Que é Deus e um homem, então fica no teto da Capela Sistina. O Michelangelo ele pegou temas bíblicos e trouxe para a arte renascentista. Não só a criação de Adão com essa imagem, onde ele coloca aqui, ó, Deus dentro de um cérebro humano, ó, para dizer que o homem, que Deus é nada mais nada menos que a criação de Deus. Olha como ele pega temas bíblicos e ele racionaliza no contexto da Idade Moderna. Então, a Idade Moderna é isso. É pegar mesmo os temas bíblicos e esquecer da fé e racionalizar. Não é à toa que Deus aqui, ó, tá dentro de um cérebro humano, mostrando que é só uma criação da gente, Deus. Não é à toa que ele pegou Davi. Aqui, Davi, turma, o Davi é o Davi que matou Golias, da história bíblica. Ele ficou muito conhecido, essa escultura é linda, pessoal, é enorme, enorme, enorme. Eu nunca pensei um negócio tão perfeito toda a minha vida. E você pode rodar aqui atrás para ficar apreciando detalhe por detalhe. Era uma escultura era uma pedra bem grande. Várias pessoas tentaram esculpir essa pedra, ninguém conseguiu. O Michelangelo foi lá, sai, todo mundo que eu vou fazer. E ele fez um tema bíblico e representa aqui Davi nu. E aqui é Davi após a batalha, porque sempre o Davi ele era representado na hora que estava para atirar no Golias, né? Só que aqui é o Davi após a batalha. Você vê que mesmo numa pedra ele consegue esculpir as veias de uma proporção matemática, de uma proporção de um número de ouro perfeita. Então, o tema bíblico, ó, nu, que na Idade Média não tinha nem perigo você representar uma coisa nu, isso era um sacrilégio, isso era um pecado. E não só Davi de Michelangelo, que foi um tema bíblico que o Michelangelo falou, não só a criação, né, que Michelangelo fez, mas também Pietà, aqui está dentro do Vaticano, está até coberta assim por um vidro, porque um turista lá foi e tentou jogar uma pedra na Pietà. Acho que a escultura é uma das mais lindas e mais perfeitas e mais realistas que eu já vi na minha vida. Isso é tudo pedra, e ele consegue dar essa sensação de curvas, ó, do vento. Aqui a Pietà, ela tá com um véu. Então você vê na pedra, né, o véu e o rosto dela de maneira perfeita, perfeita, perfeita.
E também não só isso, o quadro de Rafael Sanzio, aquele Academia de Atenas, surgiu aqui. Rafael Sanzio também produziu outras obras muito importantes para a Idade Moderna. Sandro Botticelli com o Nascimento de Vênus. Então perceba, pessoal, que as principais obras de arte que a gente mais conhece foram criadas aqui no contexto da Idade Moderna, né? Graças a Deus ela existiu, então, o Renascimento. Acho que o Breno quer falar. Oi, Breno, bom dia, meu amigo. Opa, professor, desculpa. Não, tranquilo. É que eu queria fazer um adendo de que eu sou entusiasta da arte renascentista, sabe? Eu gosto. E eu queria acrescentar de que, como os pintores da Renascença, e não só pintores, mas poetas também, como eles conseguiam filosofar, como eles realmente eram filósofos que conseguiam pôr questões antropocêntricas em uma linguagem completamente diferente e universal a todas as pessoas. Não sei se eu compreende, mas ao meu ver, quando a gente pega o Nascimento de Vênus, você não, você chega a você entende algumas das teorias, algumas das ideias que o pintor quis retratar naquela cena, a filosofia que ele quis expressar nessa nova forma de linguagem, e também nós que somos meros observadores, a gente consegue refletir muito por cima dessas pinturas. Até eu gosto de pensar que na Renascença a gente não teve somente René Descartes ou esses filósofos mais clássicos, mas sim que a gente teve filósofos completamente, não posso dizer ignorados pela sua forma de pensar diferente, de expressar sua opinião. Mas eu entendo que esses pintores tão importantes, eles também tiveram um papel fundamental no pensamento filosófico da Renascença. Show, sem sombra de dúvida. É um conjunto de pessoas, né, que contribuíram para tudo isso e que algumas, infelizmente, assim como tantos gênios que já passaram para a humanidade, ficaram mais esquecidos ou mais de escanteio. E o que o Breno está falando é muito bonito. Sempre fica à vontade, Breno, para falar. E todos vocês, isso vale para todos vocês. Porque ele está falando da linguagem universal que a Idade Moderna tentou empregar. Se vocês lembrarem, na Idade Média, os escritos bíblicos eram escritos muito em latim para não ter acesso, as pessoas não terem acesso. Então, é uma linguagem muito restrita. Que o problema da Idade Média começou quando filósofos árabes, né, o Averroes, que eu conversei com vocês, o Averroes, eles começaram a traduzir os textos de Aristóteles para o grego, onde aí para o grego e para linguagens das pessoas do grego, aliás. E aí eles começaram a entender, as pessoas começaram a ter acesso a estudos, a conteúdos que a igreja não deixava. Ou seja, um outro contraponto que a Idade Moderna quis fazer da Idade Média. A Idade Média o conhecimento era restrito àqueles padres, aquela classe, e a Idade Moderna não, quis colocar uma linguagem para todo mundo. Muito bom, Breno. Valeu, cara, show de bola. Então, continuando aqui. Foi nesse contexto que surgiu o humanismo. Professor, Pode falar. Eu nem eu vi. tinha levantado a mão. Desculpa, não, mas... linda, eu não vi. A Sofia. Oi, Sofia, desculpa, não vi. Não, nada. É só uma curiosidade mesmo, para quem gosta de arte, que lá na Capela Sistina, se você for olhar, tem alguns quadrados que são completamente pretos. E lá é para mostrar como o teto estaria se não fosse feito nenhuma... obra de arte. Não. Como se eles não tivessem... É que eu não tô lembrando a palavra agora, mas quando as pessoas tratam dos quadros, tipo, envelhecidos e tal, se eles não tivessem feito nenhuma... Restaurados. Lá, exatamente, restaurados. Preservados. Obrigada, gente. Eu completamente saiu da minha cabeça. Mas se os quadros o teto não tivesse sido restaurado, se eles tivessem deixado todo aquele tempo, estaria completamente preto. Essa era só uma curiosidade mesmo. Excelente. Ou seja, é o trabalho, né, das pessoas que trabalham, que se dedicam a isso a vida toda, de preservar, né, a arte para a posteridade. Excelente, show de bola, Sofia. Desculpa, eu não vi que você tinha levantado a mão. Vamos para frente. E aí, Turba, aqui que surge o contexto do humanismo, que é tão importante para tantas ciências, como, por exemplo, a psicologia. Então, quando você estuda psicologia, hoje tem 3 principais abordagens, que é a psicanálise do Freud, que vocês conhecem, tem o behaviorismo, tem Pavlov aqui, e a gente tem o humanismo, que é do humanismo, que é aquela valorização do homem, a gente
tem outros tipos de abordagem da psicologia, como a fenomenologia. Então surgem tudo aqui. Olha como a Idade Média ela mexeu, contribuiu com muita parte do desenvolvimento da ciência, das ciências, né? Não só da física, da química, não só da arte, como também da psicologia. E aqui é muito legal porque na Idade Moderna, por conta desse renascimento, se volta para se valorizar as questões humanas, e aí se resgata o sofista mais conhecido, sofista lá da época socrática, que é Protágoras, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Então o humanismo ele vem valorizar o ser humano acima de tudo. E olha como isso é importante. As terapias hoje são muito centradas no humanismo. Por quê? Porque a gente é muito condicionado a ver o mundo pela ótica do outro. Então olha as redes sociais. As redes sociais, se você pensar, muita gente buscando a aceitação do outro. Então você só posta foto bonita, num padrão de beleza que a sociedade aceita. Você fica, às vezes as pessoas ficam um pouco chateadas por não ter tanto seguidor, por não ter tanta curtida. Por quê? Porque isso só mostra como a gente hoje é condicionado a enxergar o que é que o outro acha de mim. Ah, o outro me adora, por isso que eu sou famosinho na rede social. Por quê? Porque eu tenho essa aceitação da sociedade. Tá, mas com essa parte que você vive, você tá feliz? Porque estudos da ciência comprovam que quanto mais ligado a essa questão das redes sociais você é, mais triste você fica. Estudos mostram que redes sociais, você pensa que lhe entrete, que faz um entretenimento para você, mas na verdade as redes sociais acabam te deixando mais deprimidos. Por quê? Porque a gente sempre aprendendo a ver o mundo, aprendendo não, né? Mas a gente sempre com a mania de ver o mundo pela ótica do outro. E aí vem as terapias, e o que a terapia principalmente faz, as especiais focadas no humanismo, é mostrar que o mundo deve ser visto a partir da sua ótica. Então, o que é que você acha de você? Ah, eu sim, né, tenho barriga dividida, não sei o que, esculpido, como a sociedade tanto vangloria. Não, mas eu tô feliz comigo mesmo? Tô. Então sou eu vendo o mundo a partir da minha ótica. Isso é humanismo. É você tirar a ótica e valorizar a si mesmo, valorizar o homem acima de tudo, e tirar a ótica do outro e valorizar para você. Então é você aprender que o homem é um Deus humano. Engraçado que esse final de semana mesmo, isso quem disse foi Nicolau de Cusa. Eu tava com uma grande amiga minha, tava tomando uma cervejinha e tal, aí ela começou a falar, né, sobre o que ela acredita que é a gente. Ela falou, não, eu acredito, ela falando, que todos nós aqui somos deuses. Aí ela começa a falar, porque é muito legal as nossas discussões filosóficas, assim. Então é muito aqui o humanismo, é muito Idade Moderna, é muito Renascimento. O homem é um Deus humano. Então não é que o homem é um pecador deixado de escanteio que está aqui nessa vida para sofrer, para só quando morrer alcançar Jesus Cristo e alcançar a salvação. Não, o homem já é Deus. Daí porque a Vênus é toda antropomorfizada, toda com formas humanas. E aí, ó, o homem é o Deus humano, para vocês entenderem, né, a Idade Moderna. E o homem, e o microcosmo que reproduz em si, é o microcosmo que a foto é. O homem é o microcosmo que reproduz em si a harmonia de todo o cosmos. Ou seja, o homem é o cosmos. O homem é a medida de tudo. Tudo está focado no homem. Olha como isso é bacana. Enfim. Então a arte nesse renascimento, como a gente já conversou, é uma arte mais matematizada, é uma arte que traz implícito o número de ouro, lá de Pitágoras, que a gente já conversou, que é um número matemático. E aí a gente tem várias representações da arte renascentista, como a Mona Lisa, como a Academia de Atenas, de Rafael Sanzio. O Renascimento ele surgiu em Florença, como eu já conversei tudo isso sobre vocês, né? Aí tem Dante Alighieri, por aí vai. Essa parte da arte renascentista eu já falei. E aí, então, a gente vai agora entendi essa transição, o porquê que houve a transição da Idade Média para a Idade Moderna, entendi a queda do sistema feudal, a queda do absolutismo, desse discurso todo da igreja, o rompimento que o Renascimento quis fazer com a Idade Média. Nesse contexto todo da filosofia da modernidade, quais são as escolas que existem? Tem 6 ou 7 escolas. As principais escolas, né, tem várias, são essas 6. Das 6, 2 a gente já estudou e tem uma que eu queria que vocês se dedicassem. As outras é mais para quem vai estar no curso, de filosofia mesmo ou de psicologia. Então, quais são essas escolas? O racionalismo e o empirismo nós já estudamos. Racionalismo foi quando os modernos resgataram o racionalismo e o empirismo, os modernos resgataram as discussões e a divergência entre Platão e Aristóteles.
Então foram eles que aprofundaram essa questão da episteme. Para Platão, para os racionalistas, a gente não aprende nada com base nos nossos sentidos, na nossa experiência. Para os racionalistas, a nossa alma já nasce com conhecimento, a gente só aprende com base na razão. É só com base na razão que eu consigo resgatar o que eu já sei. E tem grandes filósofos aqui da modernidade que sustentam o racionalismo, que é o de Platão, como Descartes, lá do método científico, como Spinoza, como Kant. Para eles, nós não somos uma folha em branco. Para eles, a gente não aprende com experiência. Para eles, a gente já nasce sabendo. Então, racionalismo, esse nome racionalismo, os estudos ainda mais aprofundados sobre essa divergência de Platão e Aristóteles, surgiu aqui na Idade Moderna. Também surgiu na Idade Moderna o empirismo. O empirismo que é que Aristóteles, onde ele fala que a gente é uma folha em branco, e a gente só aprende com a experiência. E a gente tem grandes filósofos que sustentam que nós somos uma folha em branco quando a gente nasce. Eu acho que é o que a gente mais escuta falar, né, dos psicólogos, nós somos uma folha em branco. Mas a gente tem John Locke, que é um contratualista, a gente tem Hume, que é outro, a gente tem Francis Bacon, que eles vão falar que nós somos, que vão defender o empirismo, que são as ideias de Aristóteles, dizendo que nós somos uma folha em branco. Aí a gente, turma, vai se dedicar mais à filosofia política. Por quê? Porque dentro da filosofia política é a área da filosofia que ela analisa tópicos relacionados a tudo que é muito importante para o direito. Liberdade, justiça, direitos e lei. Então, os principais assuntos que a filosofia política racionaliza são esses: liberdade, justiça, direitos e leis. E aí vocês vão estudar muito, talvez mais de um mês, só sobre filosofia política, lá em filosofia do direito. Então, a filosofia política que vocês vão estudar em filosofia do direito, que aí vocês vão resgatar, que a gente vai ver aqui um pouco, né, a partir de quinta-feira, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Marx, tudo isso é no contexto da filosofia política. A gente, para o nosso curso, como a gente tem que entender mais o contexto do que aconteceu, né, na filosofia, eu vou falar um pouco dos contratualistas a partir da próxima aula. Quem vai dar aula, inclusive, é a Bianquinha, vai falar de Rousseau, todo semestre ela vai dar essa aula, eu ajudo a Bianquinha, e aí depois vocês vão ver vídeos dos outros monitores e eu dando aula sobre os outros filósofos, né, sobre os outros contratualistas, que é uma matéria que vocês já veem em ciência política e vão resgatar em filosofia do direito. Então, para nossa matéria, eu quero que vocês entendam que a filosofia moderna tem várias escolas. Essas são as 6 principais. Tem uns que colocam 7, porque tem o materialismo histórico e dialético, já eu chego lá. Mas das 6 da Idade Moderna, eu preciso que vocês saibam, ainda que por cima, só de 3, que é o racionalismo, o empirismo e a filosofia política. Por quê? Porque o idealismo, o existencialismo e o pragmatismo são mais relacionados ou propriamente a quem faz curso de filosofia ou quem faz curso de psicologia. Por quê? Porque o existencialismo, pessoal, ele vai falar que o indivíduo é o ponto de partida para todas as reflexões filosóficas. É muito parecido com o humanismo. Então, os existencialistas nunca deixam de considerar os sentimentos e as experiências humanas para explicar a realidade. É como se a minha visão de mundo é só minha. A sua é só sua. Porque o mundo como eu enxergo não é o mundo como você enxerga. Por quê? Porque meus sentimentos e as experiências que eu passei não é a mesma que a sua. Isso é muito uma discussão da psicologia, né? Que a gente tem Sartre, Simone de Beauvoir, tem o Nietzsche, tem o Heidegger. Então a gente tem aqui mais relacionado à psicologia, não precisa se preocupar tanto. Temos aqui também, pessoal, dentro da filosofia moderna, o materialismo histórico e dialético de Karl Marx e o Engels. Esse materialismo histórico e dialético surgiu aqui na Idade Moderna, mas eu não abordo porque isso é matéria de sociologia. Maria Eduarda aí que estava crente que era aula de sociologia, né, Maria Eduarda? Isso aí certamente vocês discutiram com a professora de sociologia. Eu trago mesmo só para vocês lembrarem que é algo da Idade Moderna, que é o que a gente está estudando. O materialismo histórico e o dialético. O pragmatismo, pessoal, ele é... Eu pulei um? Existencialismo. Eu pulei o idealismo. O idealismo, pessoal, é uma escola filosófica que entende que tudo que a gente entende nesse mundo, a nossa realidade, depende da nossa mente.
Em outras palavras, é impossível conhecer qualquer coisa que esteja além da capacidade da mente. Em outras, como assim? Diz, é aquela história que eu sempre converso com vocês. O mundo que eu vejo não é o mesmo mundo que a minha cachorra vê. Eu não sei nem se o mundo que eu vejo é o mesmo mundo que você vê. Por quê? Porque o ser humano ele é limitado, então eu não escuto certas frequências que a minha cachorra escuta. Então estão acontecendo barulhos que nem eu nem você a gente está escutando, porque nós somos limitados. Também em termos de visão, a gente só enxerga um certo espectro de luz. Então estão acontecendo fenômenos aqui que a gente não está vendo, porque a gente não enxerga por conta da nossa limitação. O idealismo é que ele coloca, olha, o mundo que a gente conhece, ele é limitado pelas nossas mentes. Existem outras coisas do mundo? Existe, mas a gente nunca vai conseguir perceber. Por quê? Porque vai além da capacidade da mente. Isso também é muito filosofia e psicologia, né? Não entra muito pra gente. E tem o pragmatismo, pessoal, que é mais filosofia. O pragmático é aquela pessoa que ele é muito pragmático. É aquela pessoa mais objetiva, aquela pessoa que quer fazer acontecer. O pragmático, ele é um ramo da filosofia que tenta dar mais questões práticas à filosofia. Tal hora a filosofia fica filosofando, e nada muda. O pragmatismo diz, vamos pegar as coisas da ciência, vamos aplicar na psicologia para trazer mais praticidade à psicologia. Tem até uma frase que os alunos de filosofia falam muito, que a filosofia é a área com a qual e sem a qual o mundo continua tal e qual. O que é que ela quer dizer? Que com a filosofia ou sem a filosofia, o mundo continua o mesmo. Em outras palavras, a filosofia pode, muitas vezes, não servir para nada, como muita gente coloca. E o pragmatismo, ele vem, não, vamos pegar elementos da ciência, das outras ciências, vamos aplicar na filosofia para trazer uma coisa mais prática para a filosofia. Ou seja, não interessa tanta gente aqui do curso de Direito. Por isso que a gente vai focar mais no racionalismo e existencialismo, porque a divergência de Platão e Aristóteles, racionalismo e empirismo, que é a diferença entre Platão e Aristóteles, e principalmente na filosofia política. Que aí, quando você for ver filosofia do direito, é onde você mais vai estudar. Filosofia política é lá na filosofia do direito, que é onde se discute o que é liberdade, o que é ética, o que é moral, o que é justiça, o que é direito, o que é lei, e principalmente o que é contrato social. O que são os direitos, quais direitos devem ser preservados. E aí a gente tem vários filósofos aqui que a gente vai relembrar, que vocês devem ter visto em ciência política, e vão ver novamente, né, em filosofia do direito. Então, próxima aula a gente vai falar de filosofia política, e em especial a gente vai falar do contrato social. Por que nós somos subordinados ao Estado? Qual é o Estado ideal? É na forma de Leviatã, que é um monstro marinho? Não, é uma forma mais burguesa? Como é? É a partir da próxima aula que a gente vai estudar isso. Beleza, turma? Alguma dúvida até aí? Deixa eu ver o que vocês estão falando. A discussão de materialismo histórico e dialético, ela é mais da Idade Moderna, que aí o Marx foi e desenvolveu mais e deu esse nome, tá? Mas não começou com ele. Show. Show, é isso mesmo, Breno. Aí, pesquisei aqui, diz que é da Revolução Francesa. Isso. Albert Herré, ele atua nas décadas de 40 e 80. Tudo certo, vi agora. Show. Beleza, turma? Alguma dúvida aí? Se não, mais ou menos. Tá tudo bem? Tranquilo, tudo? Acho que sim, né? Pois, queridos alunos, então a nossa aulinha é essa. A gente se vê então quinta-feira, onde a gente vai falar dos contratualistas, tá? Se dá para você dar uma lida antes, para você participar mais da aula, fica show de bola. Então é isso, a gente se vê na quinta-feira que vem. Tchau, Antônio Neto. Fique com Deus, meu amigo. Tchau, pessoal. Boa semana, viu? Vou parar a gravação e vou encerrar também